de me preocupar com tudo que eu me importei. E agora sei, não era assim tão fundamental. Quando eu voltar a viver, vou até achar graça de mim. Não farei tanta questão de ter razão. Vou aprender a deixar pra lá. Quando eu voltar a viver, farei valer a espera de todo medo e da dor. Nascerá algum Olá, gente, boa noite. É com um grande prazer, uma alegria, é a palavra que mais preenche esse momento, que hoje eu tenho o prazer de receber o Patrick Santos, com quem eu já vou chamar, e para compartilhar com a gente da sua jornada de autoconhecimento. Essa música aqui, depois ele vai falar também dela, é da Carla Franco, Quando Eu Voltar a Viver, tema do documentário que ele fez. Como ele mesmo diz, antes de entrevistar receber os convidados dele no podcast, vamos parar de papo furado e vamos ao que interessa e vamos chamar o Patrick. Por favor, Patrick. Chega mais para a gente bater um papo aqui. Patrick vai entrar e a gente vai bater um papo aqui. Oi, Roberto. Olá, Patrick. Tudo bem, querido? Tudo bem? Tudo jóia. E você? Ótimo, cara. Tá tudo bem aí? O som tá legal? Tá, eu só vou aumentar aqui. Eu acho que o meu som estava baixo. Tá. Não, o meu tá... Não, beleza, era o meu som mesmo. Eu tô te ouvindo bem aqui. Eu também, era o meu som que estava baixo aqui. Obrigado pelo Cara, convite, querido. Obrigado. Nossa, e eu agradeço por você ter aceitado. Ter aceito e estar aqui com a gente. Cara, é um prazer mesmo, uma honra, uma alegria que você me proporciona. E quero compartilhar aí com o pessoal, né, a nossa audiência, a sua, a minha, da sua história. Mas antes de mais nada, eu queria dizer assim, eu acredito, eu vim pensando hoje, vindo para casa, e pensando assim, você como jornalista, tanto tempo, né, na Jovem Pan, deve ter recebido muitos feedbacks. E aí eu não sei se a intensidade foi mais, apesar que também muito tempo na Pan, ou agora com podcast, com livro, né? Mas eu queria contar, assim, rapidamente a história que me ligou a você, porque sempre tem uma ligação, né? Claro. Então, assim, eu trabalho hoje ainda eu sou funcionário público aqui de São Bernardo do Campo, trabalho numa escola, e geralmente, né, eu já comentei contigo, eu vou a pé, e vou e volto a pé e vou ouvindo. E um dia, saindo assim, olhando no podcast, né, na plataforma de podcast, eu vi lá uma entrevista da Monja Coen. E comecei a ouvir. E aí, era no podcast, no 45 do primeiro tempo. E aí, de primeira, assim, a Monja Coen, que eu já conhecia, e eu comentei contigo, né, que eu não te conhecia da Jovem Pan, ouvia a Jovem Pan na década de 80 na parte do esporte. E aí comecei a ouvir o 45 do primeiro tempo. Foi lance de afinidade, de muita coisa, então eu comecei a ouvir várias entrevistas, e como você falou mesmo na mais recente entrevista, né, que foi com a Ida Penido, que é a mulher do Dimenstein, são entrevistas inspiradoras, que fazem a gente repensar também a vida. Então eu posso dizer isso aí, você nesse último ano e meio, você, direta e indiretamente, através do livro, dos podcasts e dos entrevistados, tem me influenciado, tem me inspirado a caminhar e pensar também em outros projetos, em outras estradas. Então, quero te agradecer mesmo de coração, viu? Pô, eu que agradeço, Roberto. Pô, obrigado, querido. É muito legal, né? A gente
É muito legal quando alguém se lê no livro ou se ouve nos podcasts, nas entrevistas, né? Eu acho que isso é muito importante, é muito bom esse feedback, né? Como o seu, de que as coisas estão fazendo sentido, né? Acho que esse é o princípio, né? A gente também faz para o outro, né? Na verdade, acho que chega no outro, né? Porque, na verdade, a gente faz as entrevistas que eu faço do podcast, eu faço muito com as minhas dúvidas, com as minhas buscas, né? Eu faço elas para mim também, né? No sentido de que na troca ali que eu estou tendo com as pessoas, é uma troca. Você que é um ouvinte, você sabe que eu não gosto de chamar de entrevista, eu gosto de chamar um pouco de uma conversa, né? Entrevista eu fiz muito ao longo da minha vida. Ali tem um pouco de entrevista, mas acima de tudo é uma conversa, né? Uma troca. Eu acho que não tem certezas absolutas ali. Realmente eu gosto de chamar assim. E eu faço muito para mim nesse aspecto, né? Mas é claro que está chegando no outro, como você muito bem colocou. E isso é, eu acho que é a razão, né, do que a gente faz, né? A gente não faz. A gente faz para chegar no outro também, mas desde que leve uma parcela da gente, né? Você não está fazendo só para o outro por fazer, né? Você está fazendo aquilo que te troca, aquilo que te move, né? Então, nas entrevistas, no podcast, foi um pouco assim, e é um pouco assim que eu faço, né? Agora a gente já está com mais de 100 entrevistas, né? São 101. Essa semana deve ter as 102 ou 103, agora estou um pouco na dúvida. Mas, então, é um projeto que nasceu a partir do livro, né, como você bem mencionou, e agora veio nos podcasts, e do podcast surgiu o documentário. Você vê que tem ali toda uma etapa, né, cada um com as suas forças, né, e o documentário saiu também do podcast, né? Acho que isso que é legal, eu consegui pensar muita coisa interessante ali. Então, antes de a gente começar o bate-papo ou a entrevista, não sei como é que você vai preferir, queria muito te agradecer. É muito legal ouvir isso e fico feliz que você também tá tocando aí o seu caminho. Isso é importante, cara. Na verdade, vai ser um bate-papo mesmo, bem assim, livre, leve, solto, orgânico. E quando eu te conheci, através do podcast, eu já vinha num projeto, já há alguns anos, pensando assim, né, numa inquietação, num desassossego, trabalhando e sentindo assim, que eu poderia fazer mais, mas não sabia ainda o quê. E antes de eu estar nessa escola, que eu fui o ano passado, eu tive que trocar de sede, no último ano da minha anterior escola, no final, o que eu resolvi fazer? O pessoal me entrega, às vezes, né, uma lembrança, um chocolate, uma flor, para o agradecimento. Eu trabalhei lá durante 4 anos. E aí eu fiz uma palestra. E eu usei como tema quanto tempo o tempo tem. E depois, a pessoa com quem eu fiz a formação de palestrante, coach, ele falou, tem um documentário na Netflix que tem esse mesmo nome, né? E eu não sabia, depois que eu fui ver. Mas por que eu fiz isso? Porque na minha cabeça já ficava assim, né? Eu via eu estou há 13 anos na área da educação, eu vi os professores, ou no caso, na maioria dos professoras, aquela correria do dia a dia, sabe? Enquanto eu estava lá parado, 1 hora almoçando, elas entravam 10 minutos para tomar um café e rápido, às vezes nem sentavam. E eu ficava questionando, eu falei, cara, a vida não pode ser isso, né? Essa correria, essa coisa insana, assim, de correr e não sabe nem para quê. E chega querendo chegar no final de semana, querendo chegar nas férias, querendo chegar no final do ano para retroalimentar e continuar tudo de novo. E aí eu me dei conta que eu estava vendo eles, de uma certa forma, mas estava olhando para mim, porque eu não queria mais aquilo, eu queria algo que me enchesse, né? Que me preenchesse o vazio, que fizesse os meus olhos brilharem. E há algum tempo eu faço palestras, não profissionalmente, e aqui eu não vou fazer uma apologia, mas foi onde eu me descobri.
eu faço palestras numa casa espírita. E aí eu tive alguns feedbacks interessantes, e aí eu fui procurar a formação, fiz, continuou tendo esses feedbacks, e eu pensei assim, pô, cara, eu posso fazer além da casa, então além de ser num segmento só abrir isso daí e ir para mais pessoas, né? Então por isso que tem a ver com tudo isso que você traz através das entrevistas, a mudança de vida, a transformação, o novo olhar para a vida, o propósito, tudo isso, né, de carreira, de vida mesmo, de um olhar diferente. E hoje eu estava relendo o seu livro, né, comecei a reler, e eu peguei a parte inicial, quando você fala de todo o processo que você estava vivendo, aquele sufoco, né? E ouvi, indo para o trabalho, ouvi a primeira entrevista da Cláudia Jussi, que ela fala da vida sem crachá, né? Para retomar isso, falei, cara, que bacana, né? Toda essa mudança, como você falou, veio livro, podcast, pausa, e daí para frente surgirão mais coisas. Mas é só para situar, contextualizar o quanto, para mim, e acredito como você tem muitos seguidores, quanto é importante isso que você faz para a gente. Você faz, como você falou, para você, traz as suas dúvidas, as suas questões, mas nós estamos, de uma certa forma, numa mesma caminhada, né? No mesmo barco. E isso chega a atingir a cada um de várias maneiras, a respingar, e isso me ajuda muito. Bom, mas eu quero que você se apresente, você que... Vou te dar o microfone para você se apresentar, para você contar a sua história e dizer um pouquinho como chegou até aqui, até o livro, até o podcast, até o documentário. Ah, legal. Então, pois é, na verdade eu fiz carreira, né, lá na Jovem Pan, fiz carreira numa empresa, né? Eu comecei no jornalismo lá em 94. Não sei nem se você era nascido ainda. Opa! Eu comecei em 94 no jornalismo, né? E fiz uma carreira. Passei por várias editorias, por vários departamentos dentro da comunicação, né? Fiz reportagem, trabalhei muito tempo na rua como repórter, né? E vim numa crescente dentro da empresa. Eu acho que acho não, né? Acho que faço parte, talvez, da última geração que ainda via com bons olhos, né? Você fazer carreira numa empresa, né? Hoje normalmente o jovem já trabalha um tempo, daqui a pouco ele vai para outro, você tem outro sistema. Mas a minha geração ainda via com bons olhos, né? Então eu tracei esse plano e fui galgando todos os degraus lá da hierarquia da Jovem Pan, até que em 2013, finalzinho de 2013, eu recebi um convite, né, para assumir a gerência de jornalismo de todo o grupo. Né, eu já tinha quase 20 anos, né, 18 anos de empresa, cheguei ao topo, né, com esse convite, acabei aceitando. Então, ali começou a minha vida executiva, né? Eu comandava a redação, vários departamentos ali, e, ao mesmo tempo, também apresentava, né? Eu apresentei 2 programas, trabalhei em 2 programas diretamente, sempre nos fins de tarde, com cunhos políticos, né? Que foi o Pingos nos Is, que eu ajudei a criar lá atrás, que era eu, Reinaldo, a Mona Dorf, depois veio o Vitor La Regina. E fiquei nesse programa até final de 2016. Depois a gente já estava formatando um outro programa que vinha uma hora antes, que é o 3 em 1, né? Que depois eu saí do Pingos e fui apresentar o 3 em 1, junto com esse meu trabalho como executivo de comunicação do grupo. Então eu já vinha num processo de muito trabalho, né? De muita criação, de uma entrega, né, total assim naquilo que eu fazia. E foi muito legal, foi uma experiência riquíssima para minha vida e de muito crescimento, né, porque o cargo executivo ele te muda um pouco o teu eixo de decisão passa a ser outro, né, em vários aspectos. Então é muito legal, muito importante. E toquei durante um bom tempo. Só que ali final de 2017, começo de 2017, eu já estava num processo assim
ainda não sabia direito o que eu queria, mas não estava legal. As coisas não estavam mais fazendo sentido para mim. Meu processo criativo não estava tão forte. Eu já estava um pouco exaurido, né? Eu vindo um ritmo muito grande, muito tempo de trabalho. Essa mudança, né? Eu sempre trabalhei muito na rua, né? Na rua no sentido de repórter, né? Eu sempre foi meio uma expressão que a gente usa no jornalismo, né? Gastar sola de sapato, né? Eu sempre gostei muito de estar na rua, de movimentar. Então, ali em 2013, eu troquei a rua pelo escritório, né? Troquei a rua pela redação, que é o escritório do jornalismo. Foi muito legal, muito intenso, mas num determinado momento da minha vida já não estava mais fazendo sentido para mim, né? E algo estava querendo nascer, que eu não sabia direito qual era. A comunicação estava mudando de uma maneira disruptiva, para usar uma palavra na moda, né? E ao mesmo tempo eu já estava querendo repensar, e eu não sabia direito o que estava querendo nascer, mas aquilo já foi perdendo sentido. Mas tem aquilo, né? Não é uma decisão que você toma da noite para o dia. Como assim como é que você vai tomar uma decisão de sair agora? Então foi um processo de maturação, de degrauzinho por degrauzinho. Então eu passei a abrir um pouco espaço no meu trabalho. Então na hora do almoço eu ia numa livraria, fui fazendo essas pequenas pausas, eu comecei a caminhar muito, né? Você lê o livro, você sabe que eu gosto muito de caminhar. Caminhar ajuda a engrenar o meu pensamento, né? Eu moro aqui em Perdizes, ia a pé para Paulista, na sede da Jovem Pan, toda manhã. Então, isso foi me ajudando a formatar, né? Organizar um pouco as ideias e, ao mesmo tempo, entender que talvez eu tivesse mesmo encerrando um ciclo, né? Que eu precisava abrir esse espaço para algo novo nascer, que eu ainda não sabia direito qual é, o que era efetivamente, mas eu já não, aquilo que eu fazia não tinha mais sentido para mim. Então foi nesse processo, nesse 1 ano e meio de muita maturação, de sentindo, de traçando alguns caminhos, que eu resolvi ali em meados de 2018 dar esse tempo na minha carreira, né, que convencionalmente a gente chama de período sabático, mas sabático é uma expressão, né, que a gente usa, mas na verdade eu fui dar um tempo mesmo, né, fui fazer uma pausa, não fui cruzar os oceanos de veleiro, não fui na Índia, não fui no Tibete, eu fui subir e descer as ladeiras aqui de Perdizes, né, que é o meu bairro. Então, nesse processo, nesse descomprimir que eu costumo dizer, falo também muito no livro, falo em palestra, nesse descomprimir eu fui dando espaço para outras coisas nascerem. E aí veio a ideia do livro, né? Através de um trabalho com uma profissional que me ajudou, eu acabei escrevendo o livro 45 do Primeiro Tempo, onde eu conto basicamente essa história aqui que eu estou passando para você. O livro se divide em 2 partes. Nessa primeira parte que eu conto como é que foi esse processo, e a segunda parte eu reflito sobre algumas questões da minha vida pessoal, né? Então, a partir dali nasce esse livro que se chama 45 do Primeiro Tempo, que é no sentido do intervalo, né, da pausa, né, no sentido, não tem nada a ver com futebol, apenas uma metáfora do futebol, né? E nesse intervalo, então, nasce o livro e depois veio o podcast. Havia uma ideia inicial de que eu pudesse fazer uma série. Eu recebi o convite de uma produtora para a gente fazer uma série, alguma coisa nesse sentido de mudança de vida, carreira, mas era um projeto um pouco mais longo, precisava de uma verba maior, a coisa estava demorando um pouco para nascer. Eu resolvi optar por fazer um podcast, que era algo mais simples, algo mais possível, do meu meio mesmo, né, como jornalista. E aí eu acabei lançando o podcast, que aí nesse podcast foi nascendo, foi ganhando corpo, a audiência foi aumentando, as coisas foram acontecendo. Aí veio uma pandemia, né? Veio a pandemia, e na pandemia eu tive que formatar, né, novamente um outro conceito de podcast, fazer algumas entrevistas à distância. E aí, num determinado momento, me ocorreu de fazer um documentário, né? Pensar um pouco além do podcast. E aí eu lancei o documentário depois de um trabalho longo. Eu passei mais de 1 ano para produzir. Aí sim, foi um trabalho árduo, assim, muito puxado, muito desafiador para mim. E aí nasceu o podcast. Então foi, cronologicamente, essa um pouco a minha história hoje. Hoje eu tenho
eu continuo com o podcast, ele está hospedado lá na Jovem Pan, faço palestra, estou formatando outros projetos, tem uma pessoa, um parceiro que me ajuda nesse projeto, faço palestras também em empresas, então é por aí que eu estou direcionando essa minha vida nesses primeiros 3 minutos aí do segundo tempo. Já colocaram aqui o Capela, né? Patrick é nossa referência como jornalista e pessoa. Recomendo que assistam Pausa Já. E você falou do documentário, né? Do 45 do primeiro tempo, que é uma metáfora do futebol, que você fala isso no começo do livro, né? Que você gosta muito de futebol e usa muito essas metáforas que fazem uma conexão rápida. E é uma pausa, né? E você comentou que veio a ideia do documentário, e hoje, ouvindo a primeira entrevista com a Cláudia Dius, eu lembrei, porque em um certo momento da entrevista ela fala que um dia ela estava andando de bicicleta e ela ouve uma voz para dar o nome do livro dela, né? E aí eu fiz a conexão com você, que você comentou, né? Já comentou em algumas entrevistas como foi esse lance do documentário, como que foi, né? O documentário e o livro, né? O livro também foi, o nome veio, o nome do livro eu estava descendo, fazia, agora deu um tempo, em função dessa correria, mas eu fazia yoga aqui no final da minha rua, e aí, num determinado momento, me ocorreu, assim, eu estava escrevendo o livro, mas eu não tinha o nome, e me veio aquela expressão do futebol, sabe? Aos 45 do segundo tempo, eu entreguei o meu relatório, né? Aos 45 do segundo tempo, eu vendi a minha casa. Aquela expressão que é muito comum, né? Muito usual. E aí me ocorreu, eu falei, poxa, 45, eu estou no intervalo, eu estou com 45 anos, 45 do primeiro tempo. Foi aí que surgiu, né, o nome do livro, né? Vem muito no âmbito muito intuitivo, né? E o documentário foi a mesma forma. Não o nome do documentário, a ideia de fazer o documentário. A ideia veio. Foi ali no auge da pandemia. Aos sábados eu estava fazendo durante a pandemia, num determinado momento ali, acho que foi de abril a junho. Fiquei acho que uns 2 meses que a PAN me pediu para que eu fizesse, naquele período ali, um programa aos sábados, das 10 ao meio-dia, saindo um pouco da pandemia, do hard news, da notícia, e trazendo pessoas para refletirem, né? Falar um outro lado mais... os efeitos da pandemia no sentido mais leve, né? O que as pessoas estavam fazendo. Eu trouxe psicólogos, educadores emocionais, enfim, uma série de pessoas para conversar, né? Então, eu estava fazendo esse programa naquele período especificamente, quando eu já estava fazendo as entrevistas para o podcast também. E aí, certa manhã, eu estava nesse processo de caminhar. Você vê que caminhar, para mim, sempre faz muita diferença, né? Eu estava passando no cemitério ali do Araçá, quem conhece a doutora Arnaldo, e me veio uma voz, assim, me soprou, faz um documentário. Assim, literalmente me soprou alguma coisa, assim, que eu até virei para o lado, assim, para quem passou ali, então, esse cara tá louco, né? Tá conversando sozinho. Então, me veio... Eu gosto muito desses momentos, né, que algo muito sutil conversa com a gente, né? Não estou aqui trazendo nenhum conceito esotérico, religioso, nada. Eu acredito um pouco nessa coisa no campo intuitivo, nessa conexão muito sutil que está sempre com a gente, né? Não acho que as ideias são nossas, né? A gente meio que capta essas ideias e você só materializa, né? Eu acredito muito nisso. E pauto minha vida muito por esse aspecto, né? Tem que ter um chamado ali, uma coisa que faça sentido, depois você trabalha no projeto, mas primeiro você tem que criar esse plano mental, né? Você tem que deixar essa parte mais sutil mesmo tua, né? Aguçar a percepção, né? Essa percepção, esse lado mais
esse lado sutil que todos nós temos, né? Aflorar e a partir daí você tocar adiante. Então foi assim também com o documentário. Foi assim que nasceu a ideia de fazer. Aí depois foi um longo caminho, né? Aí foi uma Sim. jornada longa, quase um ano. Quase um ano. E é legal você falar isso, que você fala assim, todos nós temos esse lance da percepção, né? Mas isso se a gente conseguir parar, né? Porque geralmente a gente está na corrida e você com tanta coisa, você não consegue ter isso, né? Esse trabalhar com a intuição de... Você mesmo fala em vários momentos, né? O lance da intuição, que a intuição foi um dos entrevistados, né? Que passou... A intuição é um raio que vem assim e depois vem o trovão porque a gente começa a questionar várias coisas. E nessa correria do dia a dia, a gente pouco ouve, né, o nosso coração, a nossa alma, pouco se liga, pouco faz essa conexão. E além de de tudo isso do livro, do podcast, do documentário, agora há pouco tempo você lançou um e-book, né, que fala de 10 pequenos sabáticos. E aí, para a gente trabalhar, também falar em cima do tema, que é pausa, tempo de transformação, e como pode ser transformado, e como você mesmo diz, é uma frase que marcou, pausa é movimento, é também movimento. Né? O que você pode falar, Patrick, em relação a isso, desses pequenos sabáticos, como você mesmo falou, a gente não precisa parar o ano inteiro, não precisa viajar, mas fazer essas pausas para poder escutar, né, o mundo à nossa volta e o mundo interno, né? Sim, eu falo muito porque é um tema que eu gosto, né? Assim, eu tenho me encantado muito com essa coisa dessa coisa mais sutil, nessa conexão, que aí a intuição te leva a esse campo sincrônico da vida, né? Eu tenho é uma área de é uma área de estudos assim, de muita leitura, de desse despertar mesmo que a gente tem. Se você está muito num processo acelerado, né? Se você está muito fora de você o tempo inteiro, você faz isso, faz aquilo, não para, né? Você está sempre produzindo e, né, tem horas que não que você não precisa produzir, que você não precisa trabalhar, acho que tudo faz parte, mas às vezes você entra num eixo assim muito fora, quando você está muito fora de você, esse campo mais sutil que eu estou me referindo aqui, essas possibilidades de um encontro com você mesmo, de possibilidade de surgir novas ideias, novos projetos, empreender, fica mais distante, né? Então, quando você faz essas pausas, esse descomprimir que eu gosto muito de usar, te abre esse campo de percepção maior, né? Porque se você fica muito na correria mesmo, naquela coisa acelerada, é difícil, né? Então, isso é uma prática que eu já venho adotando há um tempo, né? Você vê, hoje saiu uma matéria, um papo que eu saí na Vejinha com a Helena Galante, Jornada da Calma. Jornada da Calma, e a gente estava falando um pouco disso, né? De abrir um pouco esse espaço para as coisas novas surgirem, né? Não é nesse processo acelerado que a gente vive que as ideias vão surgir, né? Então, eu gosto um pouco dessa jornada da calma nesse sentido, mas me fugi exatamente o que eu ia falar com relação a essa matéria. Mas, assim, voltando um pouco ao que você me perguntou dos sabáticos, né? A gente lançou esse e-book que se chama 10 Pequenos Sabáticos para o Dia a Dia, né? E que, na verdade, foi um projeto que eu fiz com o Marcelo, que é meu parceiro no 45, ele também tem uma história muito parecida, né? Ele trabalhou no mercado financeiro e, há um tempo, ele resolveu fazer uma pausa mesmo e a gente se conectou lá atrás. Foi acho que final de 2019, começo de 2020, a gente trocou muita ideia e o Marcelo também é um cara muito ligado ao mercado, ao mundo corporativo e tal.
E a gente começou a estreitar algumas coisas e desenvolvemos esse projeto aí. Ele praticamente escreveu, né, esses 10 pequenos sabáticos, né, que a gente desenvolveu muita coisa junto, mas quem colocou a mão na massa ali, mergulhou mesmo, nesse caso específico, foi o Marcelo, né? E foi muito legal, porque você traz pequenas práticas mesmo, sabe? Coisas para o dia a dia, coisas que você pode tomar como atitude mesmo, né? Você não precisa parar para fazer. São coisas do seu dia a dia, o jeito que você acorda, o jeito que você vai dormir, como é que você vai almoçar no trabalho, sabe? São várias ideias baseadas em muitos dados, que o Marcelo gosta muito de pesquisar, ele é muito ligado ao mundo corporativo, então ele foi bebendo muita coisa. Você chegou que ele colocou... Eu li ontem e hoje eu li, e ele colocou vários links, né? Vários links, porque ele dá um toque, mas aí ele sugere que você entre no link para ler a matéria inteira. Para quem quiser se aprofundar. Por isso que eu achei muito riquíssimo assim, o material, e ele é ofertado gratuitamente, não é só baixar o e-book. Mas eu me lembrei, Roberto, o que eu ia te falar, que eu estava dizendo do Jornada da Calma. Desculpa interromper. Imagina. Quando a gente para você ver, né? Eu parei, eu fiz essa pausa, mas às vezes as pessoas têm essa concepção de que você precisa virar um guru, né? Um ermitão, essas coisas. Não, na pausa eu produzi muito, né? O que eu quero dizer? Parar não é não fazer nada, né? Eu produzi muita coisa, né? E principalmente quando você está mergulhado em algo que faça sentido para você, né? Coisas que te tocam, que tem a ver um pouco com as coisas que te movem, né? Que te tiram da cama, digamos assim, né? Você acaba produzindo muito, né? O documentário foi um pouco assim, né? Eu mesmo me fechei aqui nesse escritório onde eu estou falando contigo e toquei adiante, né? Eu estou fazendo quase 2, 3 entrevistas por semana para o podcast, né? Estou com outro projeto também que vamos ver se vai rolar. Tem várias coisas surgindo, então tem muita produção, né? Então essa pausa não é uma pausa que vai te desconectar, muito pelo contrário, né? Ela te conecta. Por isso que eu uso essa expressão, que acho que a própria Veja hoje publicou essa frase que a gente usa muito lá no 45, que é pausa também é movimento, né? Pausar também é se movimentar, né? Pode ver que as grandes ideias, aquilo que às vezes você está muito estressado, você faz uma paradinha, você desce para tomar um café ou vai dar uma caminhada, vem a ideia, né? Então, eu trato um pouco essa coisa da pausa como um movimento nesse aspecto, né? Então... Ou no banho também, né? Como é uma das dicas do e-book, né? E é interessante isso, né? Porque eu lendo as dicas, e faz isso, né? Faz com que a gente, quando você... É um convite para essas pequenas pausas, né? Que você não precisa pausar tudo de uma vez. E do banho, né? Do como acordar, aquele lance. Aí eu comecei a questionar, né? Eu falei, bom, eu acordo com o celular, né? Então eu vou dormir com ele. Eu tento não acessá-lo. Geralmente eu coloco uma meditação quando eu vou dormir e geralmente acordo. Mas agora que eu estou te falando do celular, eu lembrei, porque quando eu fiz a palestra que eu comentei contigo na escola, falando do tempo, eu citei o despertar, vocês até colocam no e-book do despertador, procure um despertador velho, tal, em vez do celular, né, em vez de levar o celular na cama. Na palestra que eu fiz, eu falei do despertador e do alarme, as significados, né? Então, o despertador é aquele que desperta do sono, faz você acordar. E o alarme é aquele alarme de guerra, um alarme de prontidão, que toca o alarme, você já, né? Isso me marcou, porque eu falei, então, e geralmente, né, no celular, pelo menos no meu, tá lá, alarme. Né? É o alarme, é para você já ouvir, já tá de prontidão, porque o dia tem que começar. E acho barato, porque toda vez que eu acordo, agora eu lembro, cara, você falando,
de como acordar, né, o acordar devagar, espreguiça, vai para a janela, tal, né, olha. E eu tenho um livro aqui da Monja Coen que ela fala isso, né? Quando acordar, vai para a janela, coloca a mão no alumínio da janela, no ferro da janela, sente, né, o ferro, sente o alumínio, sente se ele está frio, se está quente, começa a praticar presença, né? Não acorda já caindo da cama e já fazendo um monte de coisa. Né? Como você diz assim... A forma como você começa o dia diz muito, né? Como vai ser o dia, né? Por isso que é muito importante esse momento do acordar, né? Pelo menos pode ver, quem faz lembra um pouco, quando você começa a amar o dia, você pode ter certeza que alguma coisa ali não vai estar legal. Então, se você já captar isso logo no começo da manhã, muda um pouco a chave, né? Muda a frequência, vai. Acho que é legal. E quando você acorda, você respira, e você vai fazer as suas coisas depois, né? E não que os pepinos vão desaparecer, estão todos aí, né? Mas a forma como você vai se relacionar com isso é diferente, né? Eu acho que esse que é o lance. E eu acho que amanhã... Eu gosto muito da manhã, né? Eu gosto, né? Eu funciono muito pela manhã. Então, eu acordo muito cedo. Minha mulher acorda cedo porque ela já tem que dar aula. Então, às vezes, eu acordo às 5h15 e já estou... Às vezes, eu venho aqui para o computador. Escrever 5h30, sabe? Já sentar e... Você já está produzindo. Até 11, meio-dia, é o horário que, para mim, funciona mais, sabe? Eu gosto, né? Aí, à noite, eu vou caindo. Agora, eu já estou mais... né? Que eu acordo muito cedo. Uhum. Mas a forma como você se relaciona com o dia, com a manhã, principalmente, diz muito do que vai ser seu dia. A gente fala isso no e-book, né? Isso é muito legal. Agora, só para... O Nilson entrou aqui, deu boa noite. A Sofia Mairovski colocou assim: o problema dos despertadores é o barulho que eles fazem, o tic-tac. Mas dá para você acordar com uma musiquinha, pô. Bota uma musiquinha, sabe? Dá um... por exemplo, a minha mulher tem o despertador aí do celular, mas é uma música bem levinha, vai aumentando um pouquinho. Então é legal, você não acorda, sabe? Aquela... As formas. A Daniela Coutinho colocou aqui, ó, 5h30 estou indo dormir. A Dani é querida. A Dani que é responsável lá por postar todos os podcasts. A Dani é uma querida. Ela gosta de dormir tarde, né? Acorda tarde, ela fica tweetando. Ela gosta de tweetar, o negócio dela é tweetar. Que bacana. E então, Patrick, aí nesse momento aí como você falou, né? É interessante como você colocou aí, que você até buscou a ideia, e aí quando você falou, é uma crença que nós temos, como várias outras crenças limitantes, que esse lance do pausar, não a ideia que se dá é que não está fazendo nada, né? E ao contrário, a gente produz muito, desde que você esteja fazendo aquilo que te está dando vontade mesmo, né? E aí lembra do ócio criativo, né? Que o Domênico de Masi fala muito. E se cria muito essa coisa assim, né? A gente vê no trabalho, essa coisa do trabalho, você já comentou isso, e que nós, né, a nossa geração, eu tô com 49, então nós estamos mais ou menos nós somos da mesma geração. Nós pegamos a geração daquela que você fica numa empresa, né, direto, faz a carreira na empresa, né, começa, termina, talvez essa é a última, como você mesmo diz. E agora é muita mudança, rápido, né? E aí nesse lance da empresa, durante muito tempo, tinha esse lance do segunda a sexta, no horário comercial ou dos turnos. E agora muda muito, né? Porque com toda essa tecnologia à volta, você acredita que, pensa que talvez vai ter uma outra forma de se relacionar com as pessoas? Para quem não será autônomo, no caso, continuará nas empresas, como que você pensa
quando voltar, quando passar toda essa fase, o que você, nas conversas, o que você intui aí? Eu acho, assim, voltar ao que era antes não vai voltar nunca, né? Mas eu acho que vai ser um pouco híbrido. Eu acho que nem tanto do jeito que a gente está hoje, né? Ainda muito remotamente, tudo é remoto, né? Quase tudo, a não ser serviços essenciais, porque a fábrica continua produzindo, né? É que a gente também vive um pouco numa bolha, né? O home office, ele chega para uma parte significativa também da população, mas tem muita gente que não tem como, né? Mas, assim, eu acho que vem aí um equilíbrio, sabe? Uma coisa mais híbrida. Algumas coisas vieram para ficar. Você não vai ter que viajar para participar de reunião, atravessar o mundo para fazer. Isso acabou. Isso não existirá mais, né? Agora com a chegada do 5G, holografia, essas reuniões o cara vai aparecer na tua sala quase que fisicamente ali, holograficamente, né? Você já tem muitas coisas em termos de tecnologia que nem eu tenho acesso. Também não é uma área muito que eu me aprofundo muito, mas eu sei o que está vindo aí. Então você tem isso veio para ficar, né? Não tem outro caminho. Agora, nós somos seres humanos, a gente depende, né? A gente precisa se relacionar, né? Não tem como, né? A gente precisa do outro. Esse distanciamento imposto aqui, ele é necessário, mas ele não pode ser permanente, né? A gente tem que ter um pouco esses contatos, né? Então, eu acho que vai voltar de uma forma híbrida, né? Eu acho que o que vai conseguir ser feito remotamente continuará sendo feito. Mas, por exemplo, você tem muita gente... Eu conheço muita gente que foi morar fora no interior, na praia aqui, que está conseguindo trabalhar remotamente, legal, ótimo, mas nas cidades que você está indo, você vai ter que ter uma outra relação com o teu meio, né? com as pessoas. Porque nós somos seres que se dependem mutuamente, né? Então, Somos interdependentes, gregários. total. Então vai. Quem não está com vontade de abraçar, de ir num churrasco, sabe, num show? Eu sou apaixonado por show, adoro show, lotado, estou sentindo falta. Então, a gente vai, as coisas vão achar os seus caminhos dentro do tempo necessário, né, para isso. Agora, profissionalmente, eu vejo dessa maneira, uma coisa híbrida. Vamos trabalhar remotamente? Sim, muito. Mas também vai ter, uma vez ou outra, você vai ter que ir para a empresa, sabe? Mas aquele sistema antigo que a gente tinha, já estou falando de um ano passado como antigo, aquele sistema ficou, aquilo passou. Eu estava lendo uma matéria esses dias dizendo que os escritórios ali da Berrini, quase todos os escritórios, prédios de quarteirões só de escritórios ali, eles só estão passando já por um processo... Agora me fugiu a palavra, é um sistema que as próprias incorporadoras estão moldando para ser um misto de residencial com escritório, né? Ali você vai... esse sistema que agora me fugiu a palavra, mas já tem estudos e incorporadores e grupos mudando o próprio sistema desses. Não vai ser só prédio de escritório, né? Então vai ter que ser um híbrido das duas coisas. Então é isso, Roberto. Eu acho que vai ter uma mistura aí, um bem bolado, e que bom, né? Que bom, nem tanto lá e nem tanto cá. Como tudo na vida, equilíbrio. Equilíbrio, sabe? Você tem que ter sempre um bom senso. Espero que essa pandemia traga isso de alguma maneira. Porque de alguma forma, se ela não impôs isso para nós, né, ela nos trouxe essa oportunidade de repensar. E aí você falou agora, né, os caminhos, as coisas vão encontrar os caminhos. E a gente, Patrick, nós, esses seres humanos complexos, nós vamos encontrar o nosso caminho, porque assim, cara, as minhas buscas, né, eu lendo, assim, eu estava lendo um livro e eu me
coloquei assim, quando eu li numa frase, buscador espiritual. Eu falei, cara, eu acho que essa é uma das frases me definem. E aí eu vejo em todas essas pessoas que estão nessa busca por outro tipo de vida, meio inquietas, insatisfeitas, não com o trabalho em si, mas, né, para trazer algo delas mesmo, algo que vem, que brota, algo que realmente que conecta com outras pessoas. Não sei se é a maioria, não sei se é a maioria, né? Eu até ouvi esses dias a Monja Coen numa entrevista falando assim, cara, não dá para falar o que a pandemia vai fazer, se as pessoas vão ser melhores, se vão ser piores, se vão ser mais ou menos, se vão continuar da mesma forma. Ela até brinca, né? Ela falou, primeiro a gente tem que ver se a gente vai passar pela pandemia, e depois a gente vê. Nessa mudança, porque para mim assim, nítido um olhar, mesmo que às vezes as pessoas não tenham essa percepção em última instância, mas é um olhar para algo maior na vida, né? Algo que não se explica, que nenhuma religião vai explicar, é a espiritualidade, é tudo esse lance, como você falou, essas coisas simples no dia a dia, né? Nos pequenos, no ordinário, essas coisas que nos ligam ao todo. Você sente isso também? É só uma visão minha? Como que você que tem tantos relacionamentos com tantas pessoas, está entrevistando tanta gente, você sente isso nas pessoas? É um momento de mudança mesmo? Cara, a decisão ela é sempre muito pessoal, né? Sempre, cada um encara e cada um vive a sua realidade, né? Então, a pandemia, para cada um se relaciona com isso de uma maneira. Então, eu gosto sempre de deixar que é sempre uma decisão pessoal. As grandes mudanças, elas são coletivas, mas elas surgem a partir das mudanças individuais, né? E aí você cria ali uma coisa que você faz uma mudança mais significativa. Agora, eu acho que esse momento ele é um momento muito especial para esse despertar, digamos assim. É uma oportunidade. Até no documentário, alguns dos entrevistados trazem isso, né? Que é um momento muito propício para a gente olhar um pouco para dentro, né? Ver o que faz sentido para a gente, de que maneira eu estou vivendo a minha vida, como eu quero viver a minha vida daqui para frente, né? No momento em que a morte parece que da noite para o dia bateu na nossa porta, falou, eu estou aqui, eu existo, então como é que você vai viver? Né? Então, é difícil alguém que não esteja se perguntando, né, num momento como esse. Então, a partir daí, é uma oportunidade, sim. Agora, a gente tem dificuldade de lidar com a gente, né? de fazer mudanças. Né? A gente está vivendo um momento, hoje eu estava falando ontem, até com a Lúcia Helena, que trocamos uma ideia, essa coisa um pouco do medo. Né? A gente está muito numa egrégora de medo, assim, uma coisa muito forte do medo. Né? O medo da morte, o medo de perder emprego, o medo de quebrar, o medo de tudo. Né? Você liga uma televisão, se você ligar agora, não sei que horas são, 8h40, deve estar o Jornal Nacional. Você vai assistir ali e a sua possibilidade de pirar, entrar numa loucura, se você não tiver esse discernimento, é muito grande. Eu não estou dizendo que o que está sendo noticiado ali não seja verdadeiro. Sim, é verdade. Não estou negando. Mas se a gente só vê isso, se a gente só ficar ligado nisso, e esse campo mental, que a gente é a mente, o tempo em que você está conectado o tempo inteiro. Se você viver isso, é isso que você vai... isso que você vai fazer. Você vai alimentar, né? Você alimenta. Não que você não tenha que tomar cuidado, não que você não tenha que saber o que está acontecendo, as mortes, tudo isso faz parte. Mas se você fica nisso, você vai estar o tempo inteiro vivendo isso. E aí, eu não estou falando nem no campo esotérico, religioso, nada, nem física quântica, que eu não estou nem... Parece que quando eu falo de pensamento, você vibrar, tudo agora já remete, né? Porque tem uma pseudo-espiritualidade que
enfim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas o que eu estou dizendo é o campo mental mesmo. Você sai de um noticiário desse, não tem nada que te eleve, cara. Não tem nada que vai fazer com que você possa olhar para as coisas por uma outra perspectiva. Porque senão você passa a achar que o mundo é exatamente aquilo que você está vendo. Ao passo que, aí começo a responder ao teu questionamento, a tua colocação, que tem muita coisa boa acontecendo que a gente não vê. Tem movimentos vindo, tem muita gente fazendo coisas legais, tem muita gente despertando, tem muita gente entendendo que as coisas estão mudando, sabe? Tem muita gente querendo mudar, tem muita gente fazendo, tem muita gente ajudando muito, sabe? Mas a gente fica naquilo, 4 mil mortos, é o Bolsonaro, é o Lula, é o cara, é o fulano, é isso, é aquilo. É o tempo inteiro. É a vacina que não chegou porque a gente não vacinou, o fulano que morreu. Então, eu não tô. Isso existe. Existe. Eu sou jornalista, eu trabalhei minha vida, eu sei que é isso. Mas hoje eu sempre trago um pouco essa. Eu sempre tento sair um pouco dessa loucura diária para você ampliar um pouco o teu olhar e não imaginar que o mundo é só aquilo. Porque quando é muito sutil, a gente não percebe. Às vezes você sai de um noticiário desse, a hora que você vê, você tá mal. O seu campo psíquico está mal. Você vai falar com alguém, então, é esse cuidado. Senão você não enxerga as coisas boas que estão acontecendo. Tem grupos, tem gente trabalhando para uma outra expansão, para um novo olhar. Sabe, tem gente querendo mudar, mas como a gente está muito essa coisa envolvida com o medo, né? Esse medo assim, muito latente, né? Que limita esse campo de mudança. Então, a gente tem que ver por onde a gente escolhe, né? E você escolhe a todo momento. Você escolhe a todo momento. Não deixa a vida te escolher o tempo. Escolhe você. Faça você esse movimento. Pô, não tá legal aqui, tá muito pesado, saia. Vai ler outra coisa, vai ler, vai ouvir uma música, vai fazer uma caminhada, sabe? Vai ouvir um podcast, sabe? Sai um pouco, vai vendo, traga outros exemplos. Então, essas mudanças, eu acho que é um grande momento, uma grande oportunidade por esse aspecto, né? A gente nunca na história recente, contemporânea, a gente teve um negócio tão forte que mexeu com todos, entendeu? Senão a gente vibra, senão você, para encerrar, senão você vai achar que o mundo, tudo que a gente está vivendo e o mundo está restrito ao que você vê nesses 40 minutos agora. E eu estou citando aqui, viu, Roberto, deixa eu deixar claro, eu falei aqui o Jornal Nacional só no sentido que não é nada específico a esse jornal, estou falando só pelo alcance que ele tem. Pelo Exatamente. Que ele é. Mas pode ser qualquer outro que segue, é tudo a mesma coisa, né? Tudo o mesmo perfil. Eu só citei pelo alcance que ele tem, né? Porque senão, cara, não tem mente psíquica, existe coisas boas acontecendo. Tem um livro do Steven Pinkers, que é Os Anjos Bons, como é que é? Os Anjos Bons da Humanidade. Agora me fugiu o nome. Foi até uma citação do Rossandro Klinger, no meu podcast, que ele cita que se você vê a história do mundo, ele está em evolução. Tem mais notícia boa do que ruim. Só que ninguém noticia coisas boas. A gente gosta da notícia ruim, aquilo que sabe que vende, que o jornal compra. O mundo está em constante evolução. Se você pegar uma gripe espanhola há 100 anos, morria muito mais do que morre hoje. Né? Se pegar há 200 anos, a nossa expectativa de vida era menor. Hoje você tem remédio, você tem antibiótico, você tem tudo. Não estou dizendo que é uma maravilha o mundo, não é isso. Eu só estou dizendo que o mundo também evolui. Tem coisas boas. Sabe, tem coisas nascendo que pouco se noticia. Então a gente fica muito imerso nessa parte mais negativa, nesse mundo. Então, a gente só vai olhando para baixo, né? Oi? A gente só vai olhando para baixo, né? Esquece de olhar para cima. Aliás, para o céu.
Aliás, cara, olha, se você olhar para cima, é uma coisa fantástica, sabe? Sai um pouco, olha, né? Olha um pouco para cima, sabe? Não fica... acho que a gente precisa também fazer um pouco a nossa parte, sabe? Fazer um pouco esses movimentos. Enfim, me alonguei um pouco na resposta, mas é um pouco isso que eu penso, Roberto. Imagina. Mas é isso mesmo. Enquanto você estava falando, você estava comentando e eu pensando aqui, né? Eu faço esse, esse movimento, por exemplo, né? Agora a gente está aqui geralmente nesse momento, mais ou menos nessa hora, 8 e pouco, eu estou lá com a minha mãe jantando, né? Ou tomando um café, um lanche, e geralmente, e aí também nada contra o Jornal Nacional, mas geralmente é o que ela está assistindo por causa das novelas que ela gosta. Quando entra o Jornal Nacional, eu coloco no YouTube geralmente, e aí eu vou ouvir música, vou ouvir clipe, ou vou ver uma entrevista, eu saio. Então, geralmente eu estou ouvindo música, e é como você falou, não que eu seja um alienado. Eu ouço, vejo a notícia e ponto. Fechou. Né? Para não ficar nessa vibe de... Porque via de regra, você está comentando isso. Você está no trabalho, a pessoa está falando disso. Por exemplo, que nem hoje foi dia de agendar a segunda dose da vacina. Né? Para a gente aqui, os profissionais de educação. Então, geralmente, você tá... e eu que trabalho em escola, tá esse papo sempre, né? Por exemplo, aqui em São Bernardo, as aulas estão remotas. Não é como aí em São Paulo, né? Minha irmã é professora aí em São Paulo e ela tá com um terço da sala. Aqui não começou. Tá remota desde o início. Então fica aquela coisa, vai começar, não vai? Como que vai ser? Vai ser antes? Vai esperar todo mundo ser vacinado? Então tá girando nisso, né? E é como você falou, se você não procurar outras coisas, não procurar outras fontes... Né? Quando eu falo mudar a frequência, é mudar o teu... Aonde está a tua atenção? Porque onde está a tua atenção é o que você está vivendo. Né? Senão você fica vivendo aquilo o tempo inteiro. E é importante, claro, é importante, você tem que saber, sim, como é que é o processo, todos os cuidados que você precisa ter, como é que você se relaciona com tudo que envolve a pandemia, sua relação com o trabalho, com o teu vizinho, com tudo. Mas, assim, não dá para você fazer da sua vida esse tipo de caminho, porque senão não expande, Roberto. Você não sai, você não olha por outro prisma, senão você passa, você não tem nem esperança mais, cara. Senão você não tem esperança, porque faça um exercício, quem está aqui assistindo, ou quem virá assistir depois, faça um exercício, pega e assiste aquilo. Veja o teu campo vibratório o tempo inteiro. Tá ruim. E aí, ou eu não sei nem, o Jairinho, ou é tudo, cara. É tudo, não tem. E você vai falar que o ser humano... Cara, o ser humano também tem lado muito bom. Tem muita coisa boa. Sabe? Tem coisas novas nascendo. Sabe? Hoje eu tomei um café da manhã com uma grande amiga minha, aqui na padaria, a Maída Novaes, fundadora do Trovadores Urbanos. Trabalho lindo. É a tia da Bruna Caran, não é? Oi? É a tia da Bruna Caran? Isso. É a fundadora do Trovadores. Ela até participou do podcast. É uma querida. Tomamos café hoje pela manhã. Eu falei, Maíra, você já imaginou que coisa linda se fosse abre um noticiário 8h30 da noite falando do Trovadores Urbanos, a mensagem, uma serenata numa janela, sabe? Passando com uma orquestra. Cara, muda! Sabe? Alguém se emocionando. Não, mas isso não vai, não vende, não é. Parece até meio como é que eu falo? Meio inocente tudo isso que eu estou dizendo para alguém que, inclusive, dirigiu uma redação e que viveu jornalismo durante muito tempo. Mas, cara, o que eu tenho vivido e o que eu tenho sentido vai muito nesse horizonte, cara, de trazer coisas que também nos elevem um pouco, né? Que nos tirem dessa salada misturada que só envolve Covid, política e tragédia, né?
Inclusive, isso se estende, porque senão a gente fica... Ou a gente vai para os BBBs, né? Que também ocupam um espaço. Eu sei que também... Ali também é um laboratório muito importante da gente conhecer o campo psíquico, né? Como o ser humano se relaciona. Ali é um jogo, tem uma série de coisas, tal, mas eu não sou contra a ideia de mostrar essa complexidade humana, né? Tem um sentido de tudo ali. Mas o que eu questiono é, será que esse é o melhor modelo ou esse é o modelo que vende, que entretém, né? Sei lá, a gente pode trazer todas essas diversidades humanas em outros aspectos também, né? Então, eu só estou falando isso no sentido da gente propagar coisas que possam nos elevar um pouco, né? Tirar desse 1 ano e 3 meses de muita dor, né, cara? Muita dor e pouca perspectiva, né? Se fala muito pouco em perspectiva. Então, a gente acaba anulando e esquecendo que tem também coisas muito legais, muito boas, e gente muito humana se relacionando com isso, sabe? Tem gente fazendo coisas muito legais que a gente acaba esquecendo. Então, acho que era isso que eu queria passar como mensagem nesse nosso finalzinho. Eu só para fechar, para não perder Você falou aqui, eu lembrei do Dante Freitas, que também participou do podcast, né? Do G0 lá e do Gravidade Zero, e ele fala isso, né? A sociedade, beleza, nós criamos essa sociedade onde vivemos, né? E beleza, Exato. nós criamos, né? Né? Exatamente, nós criamos, ótimo, como a mente e tal, né? Agora está na hora de criar com o coração. Foi muito legal tudo que nós fizemos, mas agora está na hora de mudar e olhar para o coração, né? Fazer essa conexão. Sai do mental. Sabe qual que é o caminho mais distante que tem? Daqui para cá, né? Daqui para é perto, mas assim, para você fazer essa mudança, é porque o coração é onde brota a tua verdade, cara. Você, sabe, sai um pouco desse... A gente precisa do lado racional, sim, para produzir, para fazer uma série de coisas, organizar, mas a força propulsora mesmo, aquilo que te move, tá no coração, cara. E o Dante, você citou, eu gosto muito do Dante, eu gosto do Murilo. Eu acho que essa turma toda aí lá, que é da gravidade, do reabilidade criativa, esses caras estão muito à frente do tempo. Esses caras estão vendo esses caras estão vendo por onde as coisas caminham. Se você pegar uma palestra do Dante, tem até uma palestra muito legal dele na HSM, falando sobre tecnologia humana. Tecnologia humana, cara. A gente tem um poder, cara, que a gente... E muita coisa está se aflorando agora, sabe? Quando a gente começou a nossa conversa falando de campos intuitivos, né? de intuição, de sincronicidade, cara, isso está muito presente, cara. Não sei se quem está aqui conosco tem percebido, às vezes você fala uma coisa, acontece. Você cita um negócio e a pessoa te liga. Sabe? Tá muito aflorado. E cada vez mais. Só que para isso criar uma teia que pode, inclusive, guiar a sua vida, né? Te fazer achar essas escolhas, né? Seguir aquilo que o teu coração está... Porque quanto mais você se conecta com o coração, mais essas sincronicidades acontecem, porque é a verdade. Né? Aí você, aquela teia que a gente estava falando no campo muito sutil, aflora. Né? E a gente está vivendo um momento muito forte nesse aspecto. Dessas conexões mesmo de campo intuitivo, de sincronicidades, né? Como se quem está entrando um pouco nisso, quem está se permitindo, tem ficado muito surpreso, assim, porque tem muita coisa forte, cara. Tem muito recado, muito direcionamento. As pessoas sempre me perguntam, mas como que eu faço muitas coisas por conta de mudança, por conta da minha história? É isso, cara. Se conecta com você, sabe? Traga o seu dia um pouco mais para dentro. Você vai perceber que algumas respostas que você busca, elas estão muito mais próximas do que você imagina. Né? Elas estão aqui.
elas estão muito próximas de você, né? E muita gente querendo mudar, muita gente querendo escolher outros caminhos. Cara, tá muito próximo, você só precisa estar legal. Não é na correria, não é na porrada, é nesse campo mais sutil, Roberto. Era isso que eu queria te dizer, cara. Eu estendi um pouco a resposta, mas é por aí. Imagina. Bom, cara, já deu 1 hora aqui, então para encerrar, a gente estava falando de coração, quero te agradecer antes de mais nada. Estou com o seu livro aqui, Obrigado. Com a sua dedicatória, tá? Que legal. Eu fui um dos que foi contemplado naquele concurso cultural lá no final do ano passado. Fiz um poema e fui contemplado, fiquei muito feliz com a sua dedicatória, né, que você colocou aqui. Roberto, meu amigo, bem-vindo à minha jornada de autoconhecimento. Um abraço, Patrick Santos. E é uma honra conhecer a sua jornada, é uma inspiração para mim. E isso aqui eu não estou jogando confete, é mesmo, é de coração. E como você tem a marca, que eu até nas primeiras conversas que a gente teve pelo direct, né, que eu te falei, algumas coincidências, e você mesmo falou, né, quando eu falei assim, eu estou começando a fazer um projeto, eu estava pensando nisso de pedir música, uma dica de música, de livro, e aí você falou, cara, pode fazer sim, você pode pedir um filme também. Então, para encerrar, antes, além, é claro, de você falar, tem o seu livro aqui, 45 do Primeiro Tempo, que deu origem ao podcast. O Pausa, documentário que você fez, roteirista, e tá aí, já bateu mais de 80 mil visualizações, né? Isso, nos 2 canais já. Nos 2 canais. O e-book dos pequenos sabáticos e logo outros projetos. E aí eu quero ter uma marca aqui, que é o 3 em 1, que eu peço, e você está acostumado com isso, que você pede para os seus entrevistados, né, para aqueles que batem papo, além dos seus, mas queria que você desse aqui e várias dicas, e aí eu te agradecer, porque você dá tanta dica de livro, que eu ainda brinco, eu já coloquei algumas mensagens, falei, mais um para a lista, tá aqui e tal, né? Mas o que vem aí nesse momento, assim, uma dica de livro, uma música e um filme, para a gente encerrar? Livro é sempre a minha praia, assim, que eu gosto, né? Bom, você que me acompanha há um tempo, eu sempre cito o Adivinho Me Disse, mas olha só, por curiosidade, é um livro que eu citei, mas eu acho que quem está aqui, acho que é legal, não é o Adivinho, é esse aqui, o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Eu estava relendo ele aqui, não relendo, estava repassando um pouco, porque eu ia fazer uma entrevista. Eu acho esse livro de uma profundidade, é um livro espetacular, assim, no sentido de aprendizado, né? Viktor Frankl é o pai da logoterapia, né? Que é um braço também da psicologia positiva. De Viktor Frankl passou pelas dores do Holocausto, né? Viveu em Auschwitz, passou por 3 campos de concentração, ficou 2 anos, ele é um dos raros sobreviventes dessa triste história da humanidade, e ele mesmo ali, ele conseguiu escapar, ele conta a sua história nesse livro e fala dos ensinamentos, e ele traz uma coisa muito forte, que é... Agora eu não vou achar aqui exatamente esse trecho, mas assim, a grosso modo ele diz o seguinte: mesmo nos momentos de maior dor da sua vida, naquele momento que você está quase para passar para o lado de lá, que você não vê saída na tua vida, mesmo nesses momentos, o ser humano é capaz de encontrar respiros, né? E ele conta nesse livro que quando ele saía ali no campo logo pela manhã e ele observava na cama que a pessoa estava quietinha, não dava o seu último trago de cigarro, estava muito contemplativo, ele sabia que ali o cara estava se entregando, dificilmente sobreviveria. Você imagina o que ele não viu num campo de concentração, né? E ele fala um pouco dessa força humana que nos habita, né? Que a gente tem uma força muito profunda que a gente subestima, né? E ele é a prova disso. Então ele conta todas essas histórias e cria a logoterapia, que é uma
braço da psicologia positiva, muito legal. Então, esse livro eu sempre gosto de citar Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, e tantos outros que você já viu que eu gosto. O segundo, você falou de um filme. Cara, acho que o filme mais... Cara, eu também assisto muito filme, mas o filme... Se eu puder indicar um filme que acho que muita gente assistiu, mas para mim é o melhor de todos, é o Matrix. Matrix, eu acho que é tudo, cara. Esse filme é sair um pouco da Matrix. Ele traz um pouco esse conceito da morte do Neo, aquela cena final ali dele tomando os tiros e ele tem a percepção que ele não é o corpo, que ele é mais do que isso. Acho que, para mim, é tocante. Eu gosto de Matrix. Esse é o livro, o filme da minha vida, assim. E você falou a música. E a música? Cara, Tocando em Frente, Renato Teixeira, ou na voz do Almir Sater, né? Tocando em Frente, acho que gosto bastante. Gosto de Surf Tonight, do Midnight Oil, mas essa, acho que já que você falou, eu Tocando em Frente do Renato Teixeira, ou na voz do Almir Sater também, né? Que acho que é uma música que a gente faz a gente andar um pouco mais devagar, porque a gente já teve muita pressa, né? Então, acho que é isso, cara. São essas 3 indicações aí que eu poderia te passar. Assim. Tá. Antes só de agradecer, só voltando aqui, o livro que você citou antes do Steven Pinker é Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Da Nossa Natureza, exatamente. É um livraço, é um catatauzão. Quem indicou ele no podcast foi o Rossandro Klinger, o psicólogo, que eu também bati um papo. Ele está no documentário também. E realmente é um livro muito legal. É um livro que mostra que a gente está em evolução. A gente tem... O mundo hoje é melhor do que era antes. Por pior que a gente imagina, com todo esse desespero, com tantas tragédias, hoje nós vivemos melhor do que nós vivíamos. E ele mostra isso desde a pré-história, enfim, é muito, muito legal. É um livro que vai na contramão, né, disso tudo que a gente estava dizendo ali, né, e ele tem até ele tem até um subtítulo que é Porque a Violência nos Dominou, né? Exatamente. Então, é um pouco isso, né? Vai muito da onde você olha. O que você olha é o que você cria. Então, não estou dizendo que você não precisa olhar para o que está acontecendo. Claro que você tem que olhar. Mas se você vibrar só aí, vai ser difícil. Tá. Bom, só para falar com o pessoal que entrou, que está aqui, tinha dado uma travada para mim aqui os comentários. A Sandra entrou, uma amiga minha, e agora a Tati Araújo, com quem você conversou alguns dias atrás, né? Colocou aqui música do Lanterna, Ando Devagar, porque ela colocou isso também na música, foi um dos pedidos dela. Eu gosto muito, Renato Teixeira eu gosto muito dessa letra, acho linda. Lindíssima, quem pegar a letra, enfim, tem poesia, tem melodia, é muito bonito. Tem tudo, né? Patrick, cara, não tenho como palavras para te agradecer e te falar o quanto de prazer que você me deu de estar aqui comigo. É uma honra mesmo. Não vou ficar... palavras não vão definir o que eu estou sentindo. Uma grande alegria você me proporcionou. Que é isso, pelo amor de Deus. Tamo junto aí. Eu que te agradeço. Obrigado pela oportunidade de compartilhar aí com você, com a tua turma. Enfim, espero que a gente tenha conseguido vibrar coisas legais aí que possa ajudar também as pessoas. E faço convite aqui para quem não assistiu, dá uma passadinha lá no YouTube, o Pausa, o Intervalo do Mundo. Acho que tem bastante coisa do que eu falei aqui, mas ali de uma forma mais organizada. Às vezes essa hora, como eu te disse, eu funciono mais de manhã. Essa hora eu já estou, enfim, às vezes fica um pouco confuso, mas é um bom convite aí para quem quiser pensar esse momento, assistir o Pausa, o Intervalo do Mundo. Mas foi um papo maravilhoso. Você contribuiu muito, muitas reflexões. E fica aí mais quando tudo isso passar, quem sabe a gente não pode tomar um café aí junto, bater um papo. Vamos sim, com certeza. Vai ser uma honra, vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, cara. Também. Então, deixo aqui com
com nada ser, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É linda, né? Essa música é linda. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Legal, legal. Vamos lá, tocando em frente. Abraço, Roberto. Obrigado, viu, querido? Abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau para todos aí que Tchau, estiveram com a tchau. gente. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Falou.